Oi pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Quanto tempo que eu não abro live aqui pra vocês. Tô com saudade de falar com vocês. Agora é uma hora normalmente que nós nunca fomos acostumados a abrir live por aqui. Sempre foi à noite. Mas eu senti do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo no meu coração, de abrir essa live nesse momento, para convidar você que está aqui comigo, você que foi conduzido pelo Espírito Santo até aqui, nesta hora, nesse dia, a fazermos juntos uma oração no meio desse dia, nesta hora santa. 3h50 da tarde. Eu vim convidar você a orar junto comigo nessa tarde, por meio da presença do Espírito Santo, que é o nosso guia, é o nosso condutor, é o dono da nossa vida, da nossa alma, é aquele que nos alimenta, aquele que nos coloca de pé e tem um domínio completo sobre a nossa vida. E hoje o Senhor pede para que eu te entregue Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. E esta é a palavra que o Senhor tem para esse dia a você, cristão, que passou esse dia inteiro pedindo a Deus uma resposta, um sinal, uma direção. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tudo posso por meio de Cristo que me fortalece. Veja só o que o Senhor nos diz nessa palavra santa. Posso todas as coisas por meio de Cristo. Não dependo de mim, não dependo da minha força, não dependo da minha capacidade, do meu próprio entendimento, do meu próprio direcionamento. Eu dependo de Cristo. E por meio dele, posso todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos nele e ele está em nós, nós vamos pedir a ele tudo o que nós quisermos e nos será concedido. Na verdade, quando nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós, aquilo que nós pedimos a Ele já é aquilo que Ele quer nos entregar. É por isso que nós necessitamos tanto de estarmos em profunda comunhão com o Espírito Santo, a fim de que a nossa vida passe por um processo de lapidação e renovo, permitindo assim que o Senhor cresça em nós, diminuindo quem nós somos, para que Cristo sobressaia em nós. O Consolador foi deixado para mim e para você. E para quem não sabe, o Consolador, ele é o Espírito Santo. Ele é a promessa de Jesus para nós. Quando o Senhor estava aqui, ele já prometia isso aos discípulos. Ele já dizia aos discípulos que ele subiria para o Pai, mas que ele enviaria da parte do Pai o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, o seu Espírito, para que nunca mais, assim diz o Senhor, para que nunca mais vocês se sintam sozinhos.
eu enviarei o meu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que convencerá o mundo da verdade, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é a nossa companhia diária, é aquele que nos conduz e nos orienta a cada passo do nosso dia. Quando nós convidamos o Senhor para estar conosco, para planejar conosco e para caminhar conosco, nós permitimos que a palavra do Senhor recaia sobre nós e a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus seja a nossa promessa condutora. Porque quando nós estamos sendo direcionados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que nos acontece coopera para o seu bem. De modo que as adversidades, as situações difíceis, as dificuldades rotineiras, o cotidiano simples, tudo aquilo que nos acontece coopera para o bem do Senhor. Coopera para que a obra seja completa em nossas vidas. Coopera para que tanto eu quanto você venhamos a viver os nossos dias debaixo da vontade do Senhor, alcançando tudo aquilo que Ele preparou e planejou para nós. Quando nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, é isso que acontece com a nossa vida. Nós descansamos em todas as promessas que o Senhor nos entregou. E nesse dia de hoje, cristão, eu venho da parte do Senhor te dizer, você que pediu tanto a Deus hoje uma resposta, um direcionamento, um sinal. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Toda obra que o Senhor tem para a sua vida, Ele mesmo que se encarrega de dar a você a capacidade que você precisa para executar aquilo que Ele deseja que você execute. Como é uma bênção viver com um propósito. Como é uma grande bênção o homem que descobre o propósito que o Senhor tem para ele. Porque depois dele entrar em nós e fazer nova todas as coisas, Ele nos revela ainda assim propósitos e planos insondáveis que Ele tem para a nossa vida. O Senhor Jesus é Ele. O nosso propósito reside nele. Você, que vem buscando tanto o seu propósito. O Senhor me direciona que aqui, nesta tarde, existem pessoas que estão procurando muito, buscando muito pelo seu propósito, por aquilo que foram chamados a fazer. O primeiro passo que nos leva a conhecer o nosso chamado e viver o nosso propósito é nos desviando de todos os caminhos que não nos levarão de encontro à presença do Senhor. Hoje o Senhor te diz, cristão, é hora de você abandonar os caminhos que eu não estou te esperando. É hora de você parar de ir por direções que eu não mandei você ir. É hora de parar de tentar fazer as coisas sozinho. É hora de consagrar a mim, o seu Pai, todas as coisas da sua vida. Porque quando você perceber que ao soltar o controle da sua vida e entregar ele para Deus, aí sim você dará liberdade para que o Espírito atue poderosamente na sua vida. Mediante isso, mediante você soltar o controle da sua vida e entregar ele para o Senhor, então os teus pés
começarão a caminhar pelos caminhos que o Senhor trilhou para a sua vida. Enquanto você tenta criar o seu próprio caminho, enquanto você tenta criar o seu próprio plano perfeito para chegar aonde você almeja chegar, enquanto você tentar sozinho, filho, você só vai conhecer os seus caminhos. Enquanto você não tiver coragem de abrir mão dos teus desejos, você não poderá conhecer os meus desejos sobre a sua vida. Você deseja, hoje o Senhor te diz, cristão, você deseja caminhar pelos caminhos que o Senhor tem para você? Esteja disposto então a abandonar todos os caminhos que não te levarão de encontro a Jesus. Esteja disposto. Esteja disposto a abandonar os falsos caminhos. Talvez você já tenha escutado essa frase. Nem tudo que reluz é ouro. Na verdade, para nós cristãos que amamos o nosso Deus, que sabemos que o Senhor é a nossa vida, é a nossa força, é as batidas do nosso coração, é o ar que existe nos nossos pulmões. Glória a Deus, Guta. Glória a Deus pelo seu jejum e por essa resposta que o Senhor está entregando na sua vida. Glória a Jesus por isso. O Senhor me trouxe até aqui neste horário para falar com os teus filhos específicos. Por isso que eu abri essa live sem avisar antes, apenas deixando que o Espírito Santo me conduzisse a fazer a tua vontade. Não precisamos de muito planejamento na nossa própria vida, quando quem planeja a nossa vida é o Senhor. Mas nós precisamos desesperadamente de disciplina espiritual. A disciplina espiritual é muito mais importante do que o planejamento que você faz do seu próprio dia. Porque convenhamos que todos os dias nós podemos acordar e planejar tudo aquilo que nós vamos fazer ao longo do dia. Em alguns dias nós vamos conseguir cumprir todas as tarefas, mas em outros, todo o nosso planejamento vai por água abaixo, porque nós não temos controle sobre o tempo, sobre a vida e sobre o que acontece conosco. Muitas vezes, nós nos atrasamos quando estamos em alguma tarefa. E movidos pela nossa carne, pelo nosso próprio entendimento, começamos a ficar um pouco aflitos. Afinal, quando nós temos uma obrigação a cumprir, o atraso tende a nos deixar ansiosos, correto? Nós queremos cumprir aquilo que nós nos propomos a fazer e precisamos. Só que quando é o Senhor que nos atrasa? E quando aqueles atrasos rotineiros, diários, é a mão do Senhor nos atrasando? Quando essas coisas começam a acontecer durante o nosso dia, nós não conseguimos cumprir com tudo aquilo que nós nos propomos a cumprir naquele dia. Tendemos a ficar frustrados por não conseguir cumprir todas as metas. Mas acontece que nós não podemos deixar a nossa vida ser movida pela motivação. É certo que quando nós começamos a cumprir aquilo que nós nos propomos a cumprir, nós começamos a aumentar a nossa motivação, isso nos deixa motivado. É muito importante ter motivação, mas nós não conseguimos ter motivação todos os dias. Aquele ânimo, aquele entusiasmo, nós não conseguimos ter isso todos os dias. Só que a disciplina nos leva a cumprir aquilo que nós nos propomos a fazer. E a nossa primeira grande
prioridade dentro da disciplina que nós precisamos ter na nossa vida é a nossa disciplina espiritual. É o nosso tempo com Deus. Nós não devemos ser movidos por rotinas de oração. Nós não podemos nos agarrar em uma rotina diária espiritual fria, algo sempre do mesmo, raso. Você não pode se prender somente ao seu momento devocional de todos os dias e depois disso não ter mais nenhum tempo com o Senhor ou esquecer da existência dele. Veja só, eu não estou dizendo que a sua rotina devocional não é algo abençoado na sua vida, porque é. O que eu estou dizendo é que você precisa ter um tempo a mais com o Senhor, além da sua rotina devocional, além do seu momento de oração. Alguns de vocês talvez não conheçam, não tenham certo entendimento sobre a palavra devocional. O que seria um devocional? Um devocional seria um momento do seu dia em que você tira para você ler a palavra do Senhor. Eu, por exemplo, nesse ano de 2025, escolhi esse devocional Mulheres, da pastora Viviane Martinello, para fazer todos os dias. É um devocional de 365 dias. Para cada dia do ano tem uma mensagem. Inclusive você, mulher que está aqui comigo, se não conhece esse devocional, o ano de 2026 está chegando e essa aqui é uma excelente indicação, já tiro o print, porque esse devocional da pastora Viviane falou muito no meu coração ao longo de todo esse ano. Você gostou? Tá? É muito lindo ele, né? É uma bênção. Esse devocional é incrível. Eu amei tanto esse devocional que eu não estudei ele apenas uma vez. Fiz apenas uma leitura dele, né? Eu tenho o hábito de, diariamente, além de ler a palavra do dia, eu tiro uma palavra aleatória para ler novamente. Então eu li esse devocional algumas centenas de vezes, porque ele é muito maravilhoso e a palavra do Senhor sempre fala diferente dentro de nós. Cada vez que nós nos alimentamos da palavra do Senhor, o Espírito Santo ministra ela dentro de nós de um jeito diferente. Então, não nos cansemos de buscar cada vez mais. Obrigada pelo carinho, tá? Glória a Deus pela sua vida. Você sempre está aqui. Fiquei muito feliz quando você entrou aqui no nosso encontro com Jesus, bem despretensioso. E, pessoal, aproveitar que... fico muito feliz. Obrigada, viu? Aproveitar que vocês estão aqui para falar com vocês que hoje, às 7 horas da noite, nós teremos o nosso encontro com Jesus pelo meu canal do YouTube. E aí eu vou pegar e vou deixar aqui nos stories o link da live do YouTube para você que sentir no coração de participar do nosso encontro com Jesus. Eu vou te esperar hoje lá no YouTube, às 7 horas da noite, para o nosso amado encontro com Jesus. Vai ficar bem legal, porque depois eu vou poder deixar já salvo o encontro ali para vocês. Muitos de vocês que já me acompanharam muito nos encontros com Jesus que a gente fez aqui no Instagram, sempre falaram que queriam assistir de novo, aí volta e meia eu deixava lá no canal do YouTube e eu resolvi agora deixar para vocês fazer o nosso encontro com Jesus lá pelo YouTube, para já deixar para vocês assistirem quantas vezes que vocês quiserem. Amém? Olha, um devocional para homens, Bruno. Nós temos o Café com Deus Pai, tem um do Dave, que o Café com Deus Pai é tanto para homem quanto para mulheres, mas tem um Café com Deus Pai que eu gosto muito desse devocional. Ele é um devocional de simples entendimento da palavra. A palavra é ministrada no devocional de maneira bem simples, então é muito fácil o entendimento da palavra através do devocional Café com Deus Pai. Só que o fato de ser simples não está relacionado com o poder que esse devocional traz. Muitas pessoas acham que às vezes a palavra ministrada de maneira simples não tem tanto poder quanto uma palavra ministrada diante de uma pessoa que talvez destrincha mais a palavra, usa termos mais difíceis. Algumas pessoas acham que mensagens simples
Devocionais simples não são tão poderosos quanto devocionais mais complexos, mas a verdade é que não tem nada a ver com isso. A palavra é extremamente poderosa, como dizem Hebreus. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, e atravessa junta e medula ao mesmo tempo. É a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor sendo ministrada na nossa vida, de todo modo, sendo simples ou mais teológica, com uma teologia mais avançada, ela é poderosa e ela é viva. Então, o devocional Café com Deus Pai, para vocês que pediram, homens ou mulheres, é um devocional muito poderoso que carrega mensagens mais simples de serem compreendidas, mas também extremamente poderosas. O pastor Júnior Rochirola, ele é um homem muito usado por Deus, carrega um testemunho muito poderoso da parte do Senhor, então certamente aquilo que o Senhor ministra sobre a vida desse homem vai te alcançar poderosamente. Você que não conhece o devocional, eu indico muito, inclusive eu mesma, eu gosto de escutar ele todos os dias pelo Spotify. Eu nunca comprei o livro físico, mas eu sempre escuto diariamente pelo Spotify. Café com Deus Pai. Quem não conhece, vai lá no Spotify que vocês vão conseguir. Todos os dias tem o áudio lá do devocional, é bem legal. E também tem um devocional que eu vi que é novo, que lançou esse ano, do Dave, que é de 365 dias também, que se chama Oi Deus, Sou Eu de Novo. Eu não conheço, mas eu amo muito a vida e o ministério do pastor Dave Leonardo, do evangelista Dave Leonardo. E então eu indico para vocês, porque tudo que ele faz é abençoado, é cheio da graça do Senhor. Com certeza esse livro não vai ser diferente. Eu já fiz 2 devocionais dele, inclusive, acabei de lembrar. Eu não lembro o nome. Eram devocionais mais curtos e eu amei, é muito abençoado. Inclusive esse de 365 dias eu já tô doida também para conhecer. Então, 2026 está chegando. Não perca a oportunidade também de para você que ainda não conhece o que é ter uma rotina devocional, o que é tirar todos os dias um tempo do seu dia para ter a sua rotina espiritual, a sua rotina devocional, viver ela, eu indico esses livros para vocês, tanto esse daqui para mulheres, quanto esses outros que eu falei. Você que não conhece ainda essa experiência de tirar todos os dias um tempo para o Senhor, eu indico muito. Você que sentiu o coração aberto a adicionar na sua rotina diária esse seu tempo com o Senhor devocional, eu tenho certeza que vai ser um momento transformador na sua vida, onde o Senhor diariamente vai falar muito ao seu coração. Mas, concluído o nosso raciocínio, para que não fique pela metade aquilo que nós começamos falando, nós não podemos deixar a nossa vida espiritual presa na nossa rotina espiritual. O que eu quero dizer? Nós não podemos deixar a nossa vida espiritual estar condicionada apenas a uma rotina. Ou seja, eu tenho meu devocional, meu momento devocional todos os dias. Eu tiro meu tempo com o Senhor. Mas eu não posso fechar o meu livro ou a minha Bíblia e ir seguir o resto do meu dia esquecendo da existência de Deus. Ou ir fazendo tudo que eu tenho para fazer durante o dia e me esquecendo durante esse dia de falar com o Senhor. Veja bem, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, quando nós sentimos a necessidade de ouvir a voz do Senhor, nós precisamos primeiramente buscar conhecer qual que é a voz dele. Porque se eu não conheço a voz que está falando comigo, como é que eu vou saber quando é o Senhor falando comigo se eu não conheço a voz dele? Nós estamos rodeados de ruídos, nós vivemos uma existência humana e nós somos rodeados de ruídos. Há ruídos na nossa mente, há ruídos do mundo e há ruídos também de seres espirituais malignos. Como é que... E ainda há a voz do Senhor, que não é um ruído, é a voz do Altíssimo. Mas quando nós estamos rodeados de ruídos, como é que nós podemos ouvir a voz do Senhor em meio a tantos ruídos? Para ouvir a voz do Senhor, eu tenho que primeiro conhecer a voz que está falando comigo. E eu só conheço a voz do Senhor através de uma vida com Ele, tendo uma vida ao lado dEle. Eu preciso buscar por Ele constantemente e diariamente para que eu saiba quem é que está falando comigo. Como eu vou conhecer qual é o toque que o Espírito Santo tem
se eu nunca me lanço em buscar por Ele? Como que você, cristão, deseja ouvir a voz do Senhor se você não consegue tirar um tempo na sua vida para falar com Ele? Se você passa durante todo o seu dia fazendo tudo, menos falando com Ele? Tudo que você fizer na sua vida pode ser passar tempo com o Senhor. Eu nunca me esqueci disso desde quando eu ouvi. E de fato quando eu caminho com o Senhor diariamente, eu percebo que Ele está comigo em todo o tempo. Então tudo que eu faço, eu estou na presença dEle. De modo que eu posso falar com Ele a qualquer momento do meu dia. Muitas vezes você está na correria e você não consegue parar naquele exato momento. Mas quem disse que você não pode estar fazendo aquilo que você está fazendo e consagrando aquilo a Deus? O seu trabalho, por exemplo, quando você está trabalhando, quem disse que isso não pode ser passar tempo com o Senhor? Quando você começa a consagrar tudo que você faz a Deus, você começa a conhecer, você começa a sentir internamente, dentro de você, a revelação do Espírito Santo. Isso mesmo, Bruno. Eu só conheço a habitação do Espírito Santo de Deus quando eu começo a falar com Ele em todo o tempo. Quando eu começo a falar com Ele em todo o tempo, os meus ouvidos e os meus sentidos começam a ficar sensíveis à presença dEle, ao toque dEle. Como você que está aqui comigo poderia descrever o toque do Espírito Santo na sua vida? Como você que está aqui comigo pode descrever a presença dele em você? O que você sente quando é ele? Uma das coisas que eu aprendo com o Espírito Santo e aprendi nos últimos tempos foi a controlar os meus impulsos. Exatamente, paz no coração, Lu. E vamos falar. O impulso, quando nós somos impulsionados a fazer algo, o impulso não é sempre algo que não é sereno, é impulsivo de fato. O impulso nunca vem do Senhor. Todas as atitudes que você vem no impulso de fazer, não é o Senhor te direcionando a isso. Porque são impulsos. Você faz e passa. O Senhor, Ele não é um impulso. Ele é uma clareza interior. Ele é a paz que excede todo entendimento humano. Então, quando você tem uma direção do Senhor sobre algo que você tem que fazer na sua vida, essa direção do Senhor, ela nunca vai vir como um impulso, como algo que vem e passa. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Quando você está buscando uma direção do Senhor, uma resposta, isso nunca vai vir isso nunca vai vir com um formato de impulso dentro de você, porque um impulso é algo que vem e vai embora. Quando o Senhor tem uma resposta, uma direção, aquilo recai sobre você. Recai um entendimento, recai uma compreensão genuína daquilo que você precisa fazer. Recai uma paz. Você não consegue esquecer daquela direção. Então aquilo está vivo dentro de você, como a chama do Espírito Santo. Essas são as direções do Senhor. O Senhor é a paz que excede todo entendimento humano. Então, eu vim falar nessa tarde aqui com você que está agindo muito pelos seus próprios impulsos. É hora de você parar e observar melhor os seus momentos de impulso durante o dia. Esses momentos impulsivos que acontecem durante o seu dia, que você faz somente pelo impulso e não te leva a lugar nenhum. Por exemplo, quando nós nos deparamos com uma situação que tenta tirar o nosso controle, onde nós ficamos aborrecidos com alguma coisa, o impulso vai te levar a explodir, vai te levar
a falar coisas que você não deveria e agir de uma maneira que você não deveria. Afinal, quando algo complicado acontece, o impulso daquele momento nunca vai ser a resposta que vai solucionar o seu problema. Sabe o que nós precisamos? De domínio próprio e de mansidão. Sabe o que é domínio próprio? É eu controlar o meu impulso. É ele vir, mas ele não me dominar. Ele pode até vir, mas eu consigo me manter e conseguir pensar a respeito dele, compreender aquilo e anular aquele impulso. Não é porque o impulso veio sobre a minha vida que eu tenho que me lançar a ele. Não é porque o impulso da palavra para repreender o outro de maneira grosseira vem sobre mim que eu tenho que deixar a minha boca ser conduzida pelo impulso. A minha boca tem que ser conduzida pelo Espírito Santo. Certamente a minha boca sendo conduzida pelo Espírito Santo, ela nunca vai me levar a falar coisas de maneira impulsiva sobre a vida de outra pessoa. Ou sobre algo que eu esteja vivendo. Não interessa se eu estou com razão sobre algo ou não estou com razão. Não interessa se eu queira me defender ou corrigir algo. Eu preciso ter domínio próprio e mansidão para conseguir acalmar os meus ânimos através do Espírito Santo e aí sim, depois de estar centrada, conseguir decidir com a ajuda de Deus o que eu devo fazer para consertar aquilo que aparentemente está quebrado. Aquele problema que apareceu. Pode ser fácil falar, né? Vocês podem pensar, é fácil falar. Difícil mesmo é conseguir se controlar. Difícil mesmo é conseguir ter o domínio próprio, a mansidão. Só que eu não estou dizendo que você deve se agarrar na sua própria força e no seu próprio entendimento para você ter mansidão e ter domínio próprio. Até porque nós não somos capazes disso. Nós precisamos do Espírito Santo em nós. Certamente é Ele que vai nos capacitar a colher nas mãos dele os frutos da mansidão e do domínio próprio. Sabe como que nós colhemos esses frutos? Quando nós agimos de maneira impulsiva e nós nos damos conta disso e imediatamente sentimos tristeza por aquilo, só que a diferença é o que a gente vai fazer a partir desse erro. Se eu me prender ao sentimento de condenação, eu estou me prendendo exatamente naquilo que o maligno quer sobre a minha vida. Mas se eu, a partir do momento que eu reconheço o meu erro, eu entrego aquilo aos pés da cruz do Senhor, então eu recebo do Espírito Santo a porção diária que me capacita a cada vez mais me transformar em uma nova pessoa. E com isso, chegarei num ponto aonde aquilo que me dominava não me domina mais. Então, aonde eu errava, eu vou chegar uma hora que eu não vou errar mais. Mas não é pela minha capacidade, não é porque eu vou colocar também na minha cabeça que eu não vou errar e aí eu vou conseguir não errar. Não, não é por isso. É porque quando eu errar, quando eu pecar, eu vou entregar isso aos pés da cruz do Senhor e o próprio autor da graça diariamente vai lapidar o meu ser, vai me entregar a porção de unção que eu necessito e haverá um momento na minha vida em que eu não mais errarei naquilo que tanto antes errava. Por quê? Por causa de mim? Não. Porque entreguei para o Senhor os meus erros, o mesmo, como melhorar? Porque entreguei para o Senhor o mesmo erro 1000 vezes. Então cheguei num momento na minha vida onde aquilo parou de me dominar. Porque a lapidação foi completa, perfeita. Então aquilo que antes estava quebrado em mim não está mais porque a mão do Senhor alcançou e restaurou. E é assim que eu começo sendo. E é assim, na verdade, é assim que eu começo me dando conta de que sou uma nova criatura. Então, cristão, não despreze as pequenas lapidações diárias que o Senhor coloca na sua vida e faz em você. Descanse na certeza da palavra que te diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os seus erros, seus fracassos e seus pecados.
quando entregues aos pés da cruz de Jesus, cooperam para o bem. Porque quando entregues, quando suas fraquezas, seus pecados, seus erros são entregues aos pés da cruz do Senhor, vai ser a mão do Todo-Poderoso que vai transformar você e esta área da sua vida que tanto necessita ser transformada. Então, nesse dia, para de ficar preso na sua própria força ou na sua própria capacidade. Se agarra na palavra lá do início do nosso encontro de hoje, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso por causa dele. É por causa dele. Não é por causa de mim. Não é por causa da minha força. Não é por causa da minha capacidade. É por causa dele. Do amado da nossa alma. Amém? Então, convido você aqui comigo agora a encerrar esse nosso encontro aqui da tarde, a fazer uma oração comigo, continuar a nossa oração. Nós tivemos um momento aqui agora de reflexão da palavra do Senhor, uma conversa com o Espírito Santo, e agora eu quero convidar você a encerrar esse momento, mas com chave de ouro. Vamos orar ao Senhor todos juntos, as 64 pessoas que estão aqui. Eu convido você a se unir comigo em oração, como se estivéssemos de mãos dadas, mas na verdade estamos unidos pela força do Espírito Santo. Então, como uma corrente de oração, vamos nos unir nessa noite, e você que puder comigo declarar estas palavras ao Senhor Jesus, declare isso em voz alta. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos essa tarde, suplicando pela presença, pela graça e pelo poder do Senhor no meio de nós. E vamos orar, colocar a intercessão aqui pela Rosana, pessoal, a irmã do José. Ela está em luto pela perda do namorado. Então, essa nossa oração da tarde aqui, a todos vocês que querem deixar o nome de vocês aqui para realizarmos essa oração, deixe o seu nome aqui nos comentários e vamos interceder pela vida de cada um aqui que colocar nos comentários o seu nome nessa nossa oração aqui da tarde. Amém? Então, Pai, no nome de Jesus, continuamos essa oração na Tua presença, todos juntos, como uma corrente do amor do Senhor. Deus, nós oramos pela vida de cada pessoa aqui presente, nós oramos em Teu nome, Jesus, para que o Teu poder alcance poderosamente a vida de cada pessoa aqui presente. Que o Teu fogo devorador, Espírito Santo, da graça imerecida, alcance cada alma do ventre estéril, Senhor Jesus. Venha ser tocado agora pelo Teu poder, pela Tua mão ensanguentada na cruz do Calvário, Jesus. Venha tocar em todo ventre estéril nesta tarde e fazer gerar vida a todo ventre que não conhece a vida. Mas agora a mão do Senhor Jesus toca em todo ventre estéril. Toca em toda doença mental, física, emocional ou espiritual. A mão do Senhor agora vem com o Teu poder e toca na vida de cada pessoa aqui que precisa viver extraordinariamente um milagre da parte do Senhor. Você que toma posse dessa palavra, abra as tuas mãos e erga as tuas mãos ao céu. Existem pessoas agora que o Espírito Santo de Deus está tirando com a sua mão doenças,
terminais, doenças malignas, doenças hereditárias. O Espírito Santo de Deus está tocando na vida de pessoas que necessitam de uma cura sobrenatural. O Espírito Santo está tocando na vida de muitas pessoas aqui. Então permita-se ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não retenha a sua fé, não retenha a sua vida. Erga os teus braços, levante as tuas mãos e receba aquilo que o Senhor tem para entregar nessa tarde para você. Não é amanhã, não é depois, aquilo que o Senhor tem para entregar para você agora. A unção que Ele entregou na sua vida agora só pode ser entregue agora. Não há nenhuma hora melhor do que essa. Não há nenhum dia melhor do que esse para você viver algo sobrenatural da parte de Deus. Não há nenhum momento melhor do que esse para você conhecer o poder do leão da tribo de Judá. Não há nenhum momento melhor do que esse para você, filho, que está longe dos caminhos do Senhor, dobrar os teus joelhos e se entregar para Cristo. Veja só, você não precisa fazer absolutamente nada para se render para o Senhor novamente. Você que já foi para longe dos caminhos do Senhor e que precisa voltar para Ele, o Senhor está chamando você nessa tarde. Você achou que não ia conseguir, você achou que ia demorar, mas o Senhor quer que você só perceba que você pode se entregar absolutamente agora para Ele. Você pode voltar absolutamente agora para os braços de Jesus, porque Ele está com você em todo o tempo. O Senhor está pegando no colo aqui muitos que estavam se sentindo solitários e sozinhos. Sinta o abraço do Espírito Santo na sua vida. Sinta o Espírito Santo agora entrar na sua casa, que há tanto tempo carece da paz. Sinta, eis que estou à porta e bato. E se você me deixar entrar, eu entrarei e farei nova todas as coisas. O Senhor está batendo na porta da sua casa. Se você estiver ouvindo Ele entrar, abre, porque Ele vai entrar. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de milagre. E a minha boca e a sua boca tem que ter ousadia suficiente, assim como Ezequiel teve, para profetizar sobre o vale de ossos secos. Então, cristão, o que é que está precisando voltar a viver na sua vida hoje? Ouçam a palavra do Senhor, assim como disse Ezequiel, repita comigo: vale de ossos secos da minha vida, ouçam a palavra do Senhor e voltem a viver no nome de Jesus. Voltem a viver no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós terminamos essa oração agradecendo porque o Senhor ouviu a nossa oração e porque o Senhor realizou nesse momento, nessa tarde, tantos milagres, Senhor. Nós declaramos, através do Teu poder que opera em nós, que os nossos lábios declararão a Tua palavra eloquentemente, que o Seu nome não cessará de sair sobre os nossos lábios. Os nossos lábios declararão abundantemente a palavra e o nome do Senhor Jesus Cristo. Permita, cristão, que o Senhor Jesus toque agora nos teus lábios, que há muito tempo não declaram o nome dEle. Permita que agora o Espírito Santo toque na sua boca e tira tudo isso que te aprisiona, tudo isso que te traz condenação. A palavra do Senhor diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo, a condenação sobre os meus ombros, quando ela vem, não é o Espírito Santo, ela é o inimigo. Então eu repreendo agora no nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Eu repreendo agora todo espírito obsessor maligno que esteja tentando atuar na vida de cada filho seu, que esteja tentando impedir que cada boca declare o seu nome e viva a tua graça e o teu poder nessa terra. Pai, eu declaro agora no nome de Jesus que o teu Espírito Santo toca na boca de todas essas pessoas que receberam um dom e um chamado de Deus para falarem e falarem do Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora de parar de calar a sua voz e começar a declarar aquilo que o Espírito Santo colocou sobre a sua vida, a unção que está sobre você. É hora de você conhecer essa unção, filho. Você que não conhece a unção que o Senhor derramou sobre a sua vida, é hora de você ir mais fundo na presença, procurar que unção é essa que Ele derramou sobre você. Se o Pai, se o Rei da Glória declarou sobre a sua vida, derramou sobre a sua vida unção, está na hora de você, filho, pegar essa unção com as tuas mãos e começar a transbordar.
a unção que Ele colocou sobre você. Porque a unção que o Senhor derrama sobre um filho nunca é sobre um filho, ela nunca é derramada sobre um filho de maneira isolada. A unção que o Senhor derrama sobre um filho, ela escorre, ela transborda e ela alcança todos aqueles que estão ao redor. Porque esse é o Senhor, o nosso Deus. Um Deus infinito e extraordinário, Criador de todas as coisas. Então, ao encerrarmos essa live de hoje, eu convido você mais uma vez a declarar isto: Jesus, a minha vida é tua, todos os meus caminhos são teus, toda a minha vontade é tua, a minha família, a minha casa é tua, e eu declaro mais uma vez, no nome de Jesus, que eu, a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor Jesus Cristo, e eu não passarei nem um dia sequer longe da tua presença, pois eu desejo a tua presença muito mais do que a minha própria vida, Senhor. Então que o Senhor cresça cada vez mais dentro de nós, que o teu poder inunde cada vez mais as nossas vidas, para que venhamos conhecer pessoalmente e intimamente a tua pessoa, Jesus, quem tu és, qual é o tamanho do teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigada, pessoal, pela presença de cada um aqui comigo. E mais uma vez, lembrar vocês que hoje às 7 horas da noite nós vamos ter um encontro com Jesus lá no meu canal do YouTube, e que eu vou vir deixar, eu nem postei isso ainda nos stories, mas eu vou, às 7 horas da noite, uns 5 minutinhos acho que antes, eu vou vir aqui e vou deixar o link da live lá no YouTube, o nosso encontro com Jesus lá no YouTube hoje. Eu tô esperando por você. 7 horas da noite, hoje, 7 horas da noite, nós temos o nosso encontro com Jesus lá no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o link aqui nos stories e eu tô esperando por você, pro melhor encontro das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais tarde. Tchau, tchau.